É possível produzir história num certo sentido, interpretações a partir de praticamente qualquer peça, né? Tudo que se produza musicalmente falando, culturalmente, cinematograficamente, sempre fala um pouco sobre a nossa própria existência. Então, desse ponto de vista, eu sou como aquele ogro da história, né? E acho que recomendaria que vocês fossem também, né? Onde quer que vocês sentirem o cheiro da carne humana, que vocês farejarem a humanidade, ali está o seu alimento, ali está aquilo que você vai transformar no seu alimento para interpretar uma determinada realidade, né? E desse ponto de vista é que a gente vai mergulhar na análise dessas canções, na análise desses produtos de uma época que vão formando opinião, né? É importante destacar, né? Tem passado recentemente uma série de especiais na Globo News, no SBT e em outros canais, e tem alguns disponíveis no YouTube também, sobre a história da televisão brasileira, né? Uma história que está fazendo 70 anos, né? Fazem 70 anos que nós estamos aí acompanhando esse companheiro parcial. Um processo que começou nos Estados Unidos no final dos anos 40, comecinho dos anos 50, né? Você tinha televisões, você tinha tecnologia, mas você não tinha emissoras, né? No Brasil, essas emissoras começam a ser estruturadas no finalzinho dos anos 50 e vão se tornando grandes âncoras, né, da cultura nacional. Não por acaso, tudo que acontecia na TV era amplificado em mil. Por exemplo, a época de ouro dos festivais, que serão objeto de uma particular atenção nossa, né? Os chamados festivais universitários da canção, que via de regra eram televisionados, eram traduzidos para as multidões através da TV, né? Havia uma juventude universitária muito mobilizada para fazer, inclusive torcida organizada para vaiar, aplaudir, apoiar, etc., no eixo Rio-São Paulo, né? No resto do Brasil assistia-se via televisão, né? E não por acaso essas representações imediatamente ganhavam a alma das pessoas, né? Por exemplo, o Caetano Veloso é um cara que fala até hoje, sempre falava nas lives dele, né? Nas lives não, nas entrevistas dele, que ele não suportava mais Alegria, Alegria, que era a primeira canção de sucesso dele. Ele brinca que ele buscava ter a sua própria banda, né? Ele sempre teve uma concorrência branca, né? Uma concorrência explícita, né? Que não chegava a digamos assim, a via das últimas consequências, mas era uma concorrência grande com o Chico Buarque de Holanda, né? E essa concorrência, ela era de alguma maneira uma concorrência que começou com a banda, né? Ele muito jovem, muito ambicioso, todo artista talvez o seja um pouquinho. Quando ele viu o Chico Buarque tão jovem quanto ele fazer um sucesso imenso com a banda, ele falou, pô, eu quero ter minha própria banda, né? E mal sabia ele que no dia seguinte ele estaria fadado a ter sua própria banda, que foi Alegria, Alegria. Uma canção que nós vamos analisar e exaustivamente trabalhar daqui um pouquinho, e é uma canção que se tornou a banda dele, ou seja, uma canção que trouxe para ele uma série de alentos, né? Que transformou-se no seu cartão de visita, e que a partir daí ele fala que toda vez que ele ia num show, alguém pedia Alegria, Alegria, ele falava, meu Deus, já tem que dar um bis com isso, que saco e tal. E durante muito tempo ele repudiou essa canção, apesar dele saber da importância dela, não só na carreira dele, como no imaginário nacional. É uma canção que possivelmente, quando eu reproduzir, embora vocês não sejam dessa geração, todos vocês vão reconhecer de imediato. E nós vamos trabalhar aqui os aspectos de significação dela, que são aspectos muito importantes e muito relevantes do ponto de vista da sua repercussão no Brasil, né? É uma canção pop, no melhor sentido do termo, porque traz uma série de elementos da cultura industrial e comercial para o universo cotidiano das pessoas, né? Ela replica no Brasil aquele movimento que lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, começou nos anos 60, né?
E isso é, de fato, uma coisa muito interessante para a gente perceber, né? E vamos ter, né, ao longo dessas próximas unidades, esses próximos encontros, algumas sessões dedicadas exclusivamente à Tropicália, à cultura pop, à arte pop, né? Vão ser momentos em que a gente vai refletir um pouco sobre essa influência, sobre essa importância em relação ao próprio processo que nós estamos tentando interpretar e identificar, né? A cultura pop no Brasil, ela nasce com a televisão, né? E é muito interessante a gente ver, às vezes, as pessoas fazendo a crítica da televisão, da indústria cultural, na televisão, né? E essas pessoas só se tornaram o que se tornaram por conta dessa reprodução mediatizada, né? Existe um documentário que eu indico para vocês que é muito interessante, que é Geraldo Vandré Quebra o Silêncio. É uma entrevista que fizeram com ele depois de décadas de silêncio. O Geraldo Vandré foi protagonista de que também nós vamos comentar mais detidamente a seguir. O Geraldo Vandré foi protagonista de uma série de acontecimentos naquele contexto, né? Ele tinha uma canção que foi considerada a favorita do público no Festival de 68, que é, para não dizer que não falei das flores, todos vocês conhecem, lá, 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 caminhando e cantando e tal. E em algum momento ele conclama o público a não vaiar o Chico Buarque e o Tom Jobim, porque Sabiá também era uma canção de respeito e que merecia o nosso respeito, e num certo sentido, ele acaba traduzindo uma mudança cultural muito importante que aconteceu naquele momento e que era uma mudança expressiva que estava acontecendo, a mudança da cultura do violão, do auditório, para uma cultura televisiva, de massa, né? E ele fala o tempo todo que ele percebeu, né? Ele fala nessa entrevista, décadas depois, que ele percebeu naquele momento que o Brasil tinha mudado e que o Brasil para o qual ele tocava antes não era mais o Brasil que queria que ele tocasse. E por esse motivo ele se apartou. Havia toda uma mística de que ele teria sido torturado, de que ele sofreu lavagem cerebral, de que ele, Vandré, tinha sido vitimado pela tortura da ditadura. Ele nega tudo isso e diz que, na verdade, ele perdeu a razão de cantar, né? E acho que tinha um pouco a ver, sim, com algum medo, sim, com alguma repressão, mas tinha um pouco a ver com isso também, que ele era um cara muito concernido. Ele queria cantar para o público universitário, para um auditório de 300, 400 pessoas. De repente, ele se vê diante de 30, 40 mil pessoas, apupando umas, vaiando outras, e ele vê que aquilo ali era a cultura de massa, aquilo era a cultura contra a qual ele tinha lutado a vida inteira. Então, desse ponto de vista, é um documentário muito interessante, porque traduz uma visão de mundo e traduz uma das perspectivas, segundo aquele tempo, pode ser interpretada. E ele tem uma raiva profunda do Caetano e do Gil, que nesse documentário aparece de novo, exatamente porque eles estavam fazendo a cultura pop, eles estavam fazendo o jogo da cultura pop, né? Não é o caso do Chico, que sempre manteve uma certa aura de sambista, né? De compositor vinculado a uma música raiz, né? Mas, de qualquer maneira, nós vamos interpretar tudo isso, nós vamos circular sobre todas essas tendências, conversar sobre algumas dessas canções e alguns desses protagonistas, e com toda certeza nós vamos ter aí uma longa viagem no tempo ao longo das próximas exposições em vídeo, tá? Eu vou parando por aqui, vocês perceberam que o vídeo anterior foi interrompido meio que no meio por causa de uma ligação telefônica. Eu continuei com esse aqui, somados os dois vai dar mais ou menos o tempo que a gente estava programando. Então eu vou parando por aqui. Semana que vem tem mais. Eu insisto para aqueles que não assistiram que assistam o Glauber Rocha, né? Terra em Transe, e que me mantenham mais ou menos a par dos seus esquemas de aula, né? Ou seja, fazer as reflexões, os pequenos abstracts que a gente combinou. Eu recebi até agora pouquíssimos, mas se fosse vocês eu já começava a me programar para manter isso com um pouco mais de disciplina, né? Para a gente não deixar as coisas para a última hora. Nós estamos, um detalhe importante, né? Com esses 3 últimos vídeos, esse e os 2 anteriores, nós já passamos da metade do nosso curso, né? E eu espero que a gente consiga, de alguma maneira,
levar a termo essa experiência inovadora que é para vocês e é para mim também, né? Gravar, fazer esse curso meio que à distância, né? Eu espero estar contribuindo de alguma maneira, mas também queria que vocês fizessem a sua parte, né? Para que a nossa experiência não caia no vazio. Então eu gostaria muito que vocês assistissem a todos esses vídeos, embora sabendo, né, que se eu estivesse em sala de aula presencial, provavelmente vocês iam interromper a atenção, né, pelos seus próprios WhatsApp, etc, etc. Faz parte, né? Agora, nesse caso aqui, eu estou gravando blocos de 10 a 15 minutos no máximo, exatamente para que não haja condição desse distanciamento, desse afastamento, que é sempre ruim, né? Afinal, estou sendo pago para produzir essas coisas aqui, né? Acho que eu já comentei com vocês, alguém me sugeriu tentar melhorar minha apresentação, meus recursos especiais para monetizar isso. Eu jamais, isso aqui já está monetizado, né? Essas exposições são públicas e já foram monetizadas pelo contribuinte brasileiro, né? Não pelo governo, pelo contribuinte, lembre-se, né? Pelo Estado, né? Acho que já está chegando o tempo cada vez mais da gente relembrar, né, o fato de que nada que o Estado dá é de graça, é tudo pago pelas pessoas que sustentam o Estado, e essas pessoas são vocês, né? Direto ou indiretamente, vocês são os principais mantenedores da universidade pública e gratuita brasileira. Então é isso aí, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para todos vocês e até mais.